Olá, muito bem-vindos a mais um Ponto Cultural Entrevista. Aqui vamos conversar com as pessoas dos mais diversos temas, sempre de forma bem descontraída para que você aí de casa se sinta aqui junto com a gente. E hoje vamos falar sobre o documentário Capital dos Biscoitos. O documentário Capital dos Biscoitos foi uma produção jacareense da Gláucia Faria, que conseguiu que essa ideia saísse do papel por conta da Lei Municipal de Incentivo à Cultura. Ela também contou com os apoios da Prefeitura Municipal e da Fundação Cultural de Jacareí, além de José Maria de Abreu, com o incentivo do Cartório Oficial de Registros de Imóveis e Anexos de Jacareí. E para conversar com a gente hoje, trouxemos a própria Gláucia, que além de idealizadora do projeto, também é diretora-geral e de fotografia. Olá, Gláucia, é um prazer estar aqui falando com você hoje. Obrigada pelo convite. Gláucia, para a gente começar o nosso bate-papo, desde quando você teve essa ideia de fazer esse documentário? Como que surgiu tudo isso? Eu estava participando da produção de uma websérie documental em que a gente registrava ofícios antigos da cidade, né? E uma amiga entrou em contato perguntando na verdade se o pai dela se encaixaria no perfil de profissionais que trabalhavam, né, com ofícios antigos. E assim, a equipe analisou o perfil dele e não era bem o que a gente procurava para aquele momento. Mas eu vi ali um potencial grande de poder registrar essa história da fábrica, né, dos biscoitos até anteriormente à fábrica. E acabamos explorando esse assunto, né, e investigando um pouco mais e propondo esse projeto na época, em 2015, se eu não me engano. Então é um projeto que já vem sendo aprimorado desde então. Na época a gente propôs isso também através da LIC, ele não foi contemplado e fomos aprimorando até chegar em 2019 que a gente conseguiu essa carta de aprovação. E você comentou da LIC, a gente falou também anteriormente. Como que você fez para conseguir entrar nesse projeto? Assim, como que vocês fizeram? Quais são as burocracias que envolvem? É uma lei de incentivo à cultura, né? Um edital que fica aberto por um período do ano, em que os produtores enviam suas propostas para poder serem avaliados normalmente são avaliadores de fora que chegam na cidade para ver os projetos que chegam e quais seriam viáveis, quais realmente estão bem estruturados para serem executados. E aí em 2019 acabou que o nosso projeto foi selecionado e a gente pôde então a partir daí receber uma carta de captação, que é, na verdade, o direito de chegar até alguma empresa e pedir que ela destine parte dos impostos que ela já paga para a execução desse projeto. E quem nos incentivou, no caso, foi o cartório de registro aqui da cidade, o seu Edson, que olhou para o projeto e se interessou pelo tema. Ele também tinha uma certa relação, né, com essa história, por já ser um morador antigo daqui. E ele apoiou, através da empresa, ele apoiou a execução do projeto. E você falou, né, que é uma lei de incentivo. Como que você enxerga os incentivos que os órgãos públicos dão para as pessoas que estão querendo fazer produções aqui, não só aqui em Jacareí, mas no Brasil em geral? Assim, você acha que ainda falta muito ou a gente está caminhando num trilho certo, digamos assim? A lei de incentivo, ela viabiliza a execução de alguns projetos, né? Alguns projetos acabam sendo bastante custosos, então se eu fosse realizar esse projeto com o meu dinheiro próprio, talvez eu não tivesse conseguido. Então, eu acho que nesse sentido é um apoio, um incentivo, porém eu vejo que os artistas não devem depender somente dessa verba pública, desses incentivos para realizar suas obras, né? Podem buscar outras formas de patrocínio ou até mesmo de investimento próprio para não ficar nessa dependência do que o público pode oferecer. Eu acho que é vantajoso para ambas partes, porque o público, ele acaba tendo, o poder público, ele acaba tendo essa agenda para mostrar, né? E quem realiza acaba tendo essa ajuda, digamos assim, esse incentivo para realizar as suas obras. E esse trabalho esse documentário que vocês produziram, né? Você produziu ele sozinho? Você teve toda uma equipe por trás?
como que você escolheu, se você teve essa equipe, como você escolheu essa equipe, foi a dedo, como que foi todo esse processo? Eu falo que um dos maiores desafios desse projeto, na verdade, foi coordenar essa equipe, né? Que até então eu nunca tinha dirigido assim a produção de um filme com uma equipe, né? Todos os filmes que eu havia feito eram coisas mais simples. Foi um desafio grande de poder realmente setorizar e coordenar. Então, alguns eram pessoas mais próximas que eu já conhecia o trabalho. Outras pessoas foram indicações dessas pessoas mais próximas. A gente teve uma desistência ou outra por N motivos durante o processo. A gente teve que, então, readequar ali profissionais. Mas eu acho que a gente acabou montando uma equipe coesa, que deu conta aí do trabalho que foi. Realmente foi bastante tempo de projeto, né? Em vista de outros projetos dali que são mais curtos. O nosso acabou tendo aí de 2019, aí acabou entrando a pandemia, atrasou um pouquinho e estamos fazendo a entrega agora em 2022. O que estendeu um pouquinho, né, a execução dele inicial, o cronograma que a gente tinha. Mas acho que a gente acabou conseguindo um resultado no todo, né? Não só no filme, que o projeto previa outras coisas também, a execução de um curso que a gente ofereceu, a produção de um site com toda a pesquisa que consta, né, das coisas que a gente acabou encontrando. Então isso acabou envolvendo muita gente e eu estou satisfeita com o resultado. E como a gente disse no início, você foi diretora-geral e diretora de fotografia. Como que é desempenhar essas duas funções ao mesmo tempo ali dentro desse contexto inteiro, né, desse documentário? Como que foi para você conseguir organizar tudo isso? A direção geral eu via mais como uma coisa de bastidor, né, coisas que eu precisava me programar em casa para fazer, as reuniões, os direcionamentos, encaminhamentos que tinham que ser feitos. E a direção de fotografia era mais no set. Não que eu não exercia a direção geral no set, porque realmente ali às vezes precisa tomar decisões outras que não necessariamente têm a ver com a filmagem, com a fotografia, decisão da luz, do enquadramento e tudo mais. Mas em alguns momentos era um pouco conflitante, por ter realmente muita decisão para ser tomada em pouco tempo, né? E quando a gente trata de documentário, a gente não tem essa opção de vamos voltar à cena e fazer de novo, né? A gente tem que filmar o que está posto ali. As decisões realmente precisavam ser rápidas e assertivas. Mas eu acho que, assim, eu também avalio a minha produção dentro desse projeto de forma positiva, de ter conseguido conduzir bem a equipe, e tanto que a gente tem um produto que, ao meu ver, foi algo que tem satisfeito quem assistiu. Então, acho que, no geral, a gente conseguiu atingir um ideal bacana aí. E vocês tiveram que fazer muitas pesquisas, né? Muitas coisas tiveram que ser feitas ali para chegar no melhor resultado possível, né? Com todas as informações corretas. Quanto tempo que demorou esse processo de pesquisa, esse processo de produção, até ele ficar pronto de fato? A gente tinha previsto uma média, acho que de 3 meses de pesquisa. Como o projeto ele já vinha aí desde 2015, a gente já tinha algum material bem ali já encaminhado para ser só aprofundado durante a execução do projeto. Em 2019, então, a gente conseguiu a captação e iniciamos a pré-produção, que já entrava um pouco também dessa parte da pesquisa. A fábrica de biscoito ela não tem muito registro histórico, então assim, a gente não tinha muito material no arquivo, né, que nos direcionasse. Então, assim, isso, o que para a gente foi era uma deficiência, digamos assim, que normalmente o documentário ele é apoiado, né, em pesquisa, e a gente não tinha esse material disponível. Sendo assim, a gente acabou transformando essa deficiência que a gente tinha num potencial, que era através da oralidade. Então, a gente descobriu que muitas pessoas falavam e ainda falam sobre os biscoitos, e a gente se apoiou nisso, para, através dessas histórias, desses causos que contavam, a gente se apoiar nesse sentido para trazer o filme para um lado menos histórico, narrativo e um pouco mais fluido, um pouco mais da oralidade mesmo do que se tem.
Eu não sei ao certo o tempo que a gente levou assim, entre pesquisa histórica e pesquisas de personagens. O que eu sei é que a pandemia realmente atrapalhou bastante, a gente teve que se adaptar, porque a pesquisa normalmente você vai até a casa da pessoa, conversa, né? E a gente não teve isso, então acabou sendo tudo por WhatsApp. Mas um recurso bem interessante que a gente descobriu, e é o nosso público maior hoje, acaba sendo dentro do Facebook, em grupos mais nostálgicos, né, de Jacareí. Tem 2 grupos principais que a gente buscou bastante, algumas histórias, então a gente fazia postagens e ficava de olho nos comentários. E o que surgia dos comentários a gente colocava como potenciais personagens, e daí a gente foi selecionando até chegar aos que estiveram no filme. E a estreia desse seu documentário foi no dia 28, né? Como que foi para você ver esse projeto finalizado, assim, na tela, você se sentado ali assistindo de fato? Qual que é o sentimento que você sente vendo tudo isso? Um sentimento de alívio, da responsabilidade, né, de ter conseguido chegar até aquele momento, de muito orgulho, não só de mim mesma, mas de toda a equipe que esteve junto e comprou essa briga e entendeu todo esse processo de pandemia também. E uma emoção grande de ver a emoção das pessoas, né? Porque eu até brinco com alguns amigos, eu falo assim, poxa, eu acabo não me emocionando tanto, porque eu já vi e revi esse material, né? Eu estava lá na gravação, depois a gente revisita durante a criação do roteiro, durante a montagem, a gente vai vendo para trocar uma coisa de lugar e tal. Então, essa emoção ela acaba sendo mais diluída. E eu me vejo um pouco anestesiada ainda assim. Então eu vivo mais pela emoção de quem assiste. E é interessante ver que as pessoas realmente se emocionam bastante. Algumas pessoas que às vezes nem tiveram relação aí com a história, não tinham nenhum tipo de apego aos biscoitos, acabam se emocionando também. O que para mim demonstra que realmente é uma narrativa que foi bem construída e que tá um filme bem bonito, assim. Bonito eu posso dizer que realmente tá, não é porque é filho meu não, mas é porque a gente teve um cuidado bem grande de deixar a coisa mais harmônica e caprichar bastante, porque ele funciona como um compilado dessas memórias, né, que a gente não tem de forma impressa, né, em registros e tal, mas a gente tem aí na forma da oralidade agora no filme. E você está falando bastante dessa emoção das pessoas, né, que assistiram. Como que é mexer diretamente com assim, o que as pessoas lembram, né, da sua infância, ou da vida dos seus pais, familiares, né? Como que é mexer diretamente com essa memória afetiva das pessoas? Eu senti como eram trocas, né? A gente levava essa atenção, que as pessoas ficavam muito felizes em compartilhar essas informações, essas memórias, e a gente, por outro lado, também ficava muito feliz em receber e ficava muito feliz em poder... Enfim, eles se sentiam lisonjeados de estarem sendo gravados, e a gente se sentia lisonjeada em receber essas memórias, né? É uma responsabilidade grande lidar com essa saudade, com essas memórias, mas eu achei que pra gente foi algo muito precioso mesmo, de ser muito bem recebido por todo mundo e de conseguir ter essa confiança, né? Porque não são pessoas da nossa época, então imagina jovens chegando e falando, olha, fala pra mim uma história, né? E nem todos têm essa liberdade de contar, e a gente se sentiu feliz por isso. Como que as pessoas podem acompanhar esse documentário? Onde elas podem encontrar ele, assistir, rever? Onde elas encontram tudo isso? A gente fez algumas exibições pontuais do documentário e queremos deixar ele disponível no YouTube também. Então, para as pessoas que estão assistindo, acho que é bacana aí, quem está de casa, poder acompanhar e se inscrever no canal youtube.com/Capital dos Biscoitos. Em breve o filme vai estar presente lá, tanto numa versão normal quanto numa versão de acessibilidade com libras também, para quem tem, né, deficiência auditiva, poder acompanhar e poder ter acesso também a essa história importante de Jacareí. E só um spoilerzinho do futuro, né? Você já tem alguns planos para novos documentários, novos filmes? No momento eu estou na produção de outros diretores, trabalhando com o filme de outras pessoas,
Mas eu estou ainda no momento assim de acalmar um pouco a cabeça do que já foi, né, e preparar aí terreno para novos projetos próprios. E agora, para a gente finalizar, o que você pode falar para essas pessoas que têm vontade de fazer algum documentário, algum filme e tem um receio? Qual que é a dica que você dá para elas? Acho que se preparar, né, o estudo é algo importante, buscar bastante referência, e referência às vezes a gente encontra em YouTube, no Vimeo, filmes abertos, hoje com acesso a Netflix, né, as pessoas que têm condição de ter acesso a isso. Buscar ter contato também com pessoas que já produziram, é uma coisa bem interessante. Eu lembro que no comecinho da minha carreira eu participei bastante de oficinas para também não só ter o acesso ao técnico, mas de ter esse acesso à pessoa que produz, né, ver como funciona essa dinâmica e se arriscar, né, começar a fazer e fazendo testes, né, e procurando às vezes um amigo que possa auxiliar em alguma coisa, algum conhecido que tope aí fazer as ideias e testando essas ideias até que você tenha um projeto que você consiga realmente a partir dali propor mais coisas, né? Glaucio, fico muito feliz com a sua presença aqui hoje. Infelizmente nosso programa está acabando, mas foi um prazer enorme conversar aqui com você. Eu agradeço o convite, agradeço a audiência e desejo aí a presença de todos, mesmo que virtualmente, para acompanhar o resultado desse filme. Bom, pessoal, infelizmente o nosso programa está chegando ao fim, mas você pode assistir de novo esse nosso encontro lá no YouTube da TV Câmara Jacareí. E não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. É só pesquisar TV Câmara Jacareí e deixar suas sugestões para o próximo programa. Vamos ficando agora com um trailer de Capital dos Biscoitos. A cidade inteira quase pegava biscoito lá. E é um lugar que era tão família que as pessoas iam escolher o biscoito na prateleira. Eu sinto até como se fosse o paladar, sabe como é que é? Da bolacha flor, do sequilho. A mente da gente, ela grava e você fica sentindo aquilo ali. Muitas vezes a gente vai fazer um show em São Paulo, no Rio, em outro lugar. Ah, vocês são de onde? Somos de Jacareí. Ah, a terra dos biscoitos. E isso era, assim, em Minas, São Paulo, no Paraná. E minha avó foi uma mulher de muita força. Ela, quando se viu viúva, com 11 filhos e um na barriga, tocar a fábrica que ele recém tinha aberto. É bonitinha a música dos biscoitos, sabe? Brincava aqui dentro, né? Andava de carrinho de rolemã, ficava de esconde-esconde. Encontrei meu cara metade lá. Que saudade.